Foi exatamente isso que aconteceu. Eu quero te trazer detalhes de como que isso aconteceu, por que isso aconteceu e o que que eu fiz com esse cenário. Porque ele não necessariamente, olhando de fora assim, parece que não foi muito inteligente o que eu fiz. Talvez não tenha sido mesmo. Mas eu quero compartilhar contigo como que isso funcionou dentro da minha cabeça e se no final das contas deu certo ou não. Então imagina alguém metódico, eu, virginiano, tudo quadradinho, tudo planejado, tudo previsto, tudo olhando a vida de forma de não perder o controle. Este sou eu, perfeccionista. Na realidade, é um perfil do Lucas do passado, algumas coisas refletem ainda hoje, sim, claro que sim, mas essa era a descrição daquele Lucas. Um Lucas que trabalhava na área comercial, vendendo projetos de tecnologia para algumas empresas, e trabalhando no comercial, tem uma coisa que eu chamei, que eu identifiquei com o tempo, que a comissão é um grande destruidor de sonhos. Porque enquanto a grana está entrando, você abafa projetos, desejos, sonhos, dores que incomodam. Por quê? Porque a grana está entrando e tá tudo bem, né? Eu me envolvi, inclusive, na área comercial porque eu gostei muito, na época, de identificar o seguinte. A comissão, aquela grana que você ganha pelos projetos que você vende, pelos negócios que você faz, dependia apenas do meu resultado, do meu esforço. Eu gostava dessa responsabilidade. Porque não depender dos outros, ou seja, bastava que eu me entregasse, eu trabalhasse bastante, que eu fosse para cima, eu ia deter isso. Então eu tinha essa confiança, mas o tempo foi passando, 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 e cada vez mais ecoava dentro de mim uma pergunta: por que eu estou fazendo isso? Onde isso vai me levar? O que eu estou construindo? E não saber a resposta era o que mais me machucava. Só que para pra pensar assim, não, mas tá brincando, né, cara? A grana tá entrando, azar o que eu tô construindo. Talvez para algumas pessoas, talvez. Eu reconheço isso. Isso não é uma regra, isso não é um padrão já estabelecido. Eu tô dizendo o que acontecia para mim e dentro de mim. Isso me incomodava, porque eu não me sentia bem, eu não me sentia feliz. A grana entrava, mas era questão de minutos e eu já voltava para aquele o porquê. Tem algo mais, eu sei que eu posso fazer mais, e aquilo não me alimentava. Eu sabia que aquele ali não era a construção do futuro que me faria sentido. Só que olha como a gente acaba se sabotando, né? Eu não parava para pensar no futuro justamente porque eu não conseguia me ver nesse futuro disso que eu estava fazendo. Então isso foi ecoando com o tempo e sendo cada vez mais dolorido pensar nisso, cada vez mais dolorido ir para o trabalho. Minha esposa sempre comenta que eu chegava em casa e estava apagado, minha energia no chão. Eu não fazia aquilo com alegria, com espontaneidade. Já estava de fato difícil ir para o dia a dia e ter que lidar com aquilo porque não fazia sentido. Mas o que mais me incomodava é não saber o que eu queria fazer. Eu tinha no fundo um direcionamento que eu não queria dar voz, que é exatamente o que eu faço hoje, não nesses moldes, porque eu descobri isso com o tempo, mas eu sabia que eu precisava trabalhar com pessoas, ajudando, contribuindo, direcionando, de alguma forma ajudar pessoas. Porque eu tive algumas experiências lá atrás, quando eu fiz algumas formações há anos antes desse episódio, e aquilo tinha ficado muito marcado de que, nossa, assim como eu fui ajudado, assim como eu fui guiado, tem outras pessoas talvez que não têm tanta base que eu tive e sofram muito mais do que eu. Imagina a oportunidade de poder ajudar essas pessoas. E eu fiquei com isso na cabeça. Até que chegou um dia, que era no domingo, eu falei pra Georgia, eu vou me demitir no dia tal. E era uma semana diferente. Era num domingo e eu falei, vou me demitir na segunda-feira da outra semana, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu lembro disso. E inclusive nessa segunda-feira era o aniversário dela, dia 31 de maio. E dito e feito, eu me demiti. Só que tem uma questão. Eu não sabia o que eu ia fazer no dia seguinte. Olhando agora até eu me assusto, porque não tem nada a ver com o Lucas, porque é metódico, planejado, o que eu vou fazer no dia seguinte. Nessa uma semana, entre a decisão do não aguento mais e de fato anunciar isso para a empresa que eu estava, eu comecei a pensar, tá, mas eu sei que eu gosto disso, eu sei que eu gosto daquilo, eu vou tentar então isso. Só que assim, não tinha estrutura, não tinha plano, não tinha um primeiro passo, tinha uma ideia, um desejo. Então eu me demiti na segunda-feira, na terça-feira eu acordei aliviado, por um lado, até o meio-dia. Depois do meio-dia eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Eu sempre fui um cara muito organizado, o que me permitiu tomar esse passo, e isso é muito importante comentar, o seguinte, eu sempre fui organizado financeiramente. Eu comecei a investir alguns anos antes desse episódio, e isso que me permitiu ter a liberdade de tomar essa decisão. A grande maioria das pessoas não tem uma boa gestão financeira, a grande maioria das pessoas não conseguem tomar boas decisões com dinheiro porque tomam decisões emocionais. A minha sorte e o que me permitiu ter essa liberdade de tomar essa decisão que foi absolutamente estratégica para mim
foi ter uma base financeira importante que eu construí ao longo dos anos. Porque eu trabalhava com comissão, às vezes entrava numa comissão mais gorda, eu nem mexia na comissão, vivia do salário e investia. O meu grande prazer foi investir por bastante tempo, porque eu gostava de ver aquele monte crescer. E eu pensava sempre no futuro, eu quero ter dinheiro, Então aquilo moldou meu comportamento, se tornou um hábito e eu tinha disciplina com a grana. Eu não gastava dinheiro com quase nada. Ainda hoje, assim, eu gasto muito mais dinheiro com a minha esposa, por exemplo, do que comigo. Mas isso me salvou, de fato, de poder tomar aquela decisão e de ter aquele momento tão importante que mudaria a minha vida. Então eu fiquei alguns meses pensando o que eu vou fazer, Tentei vários negócios diferentes, tentei me envolver em várias coisas diferentes. E eu tentava e via que não era aquilo e mudava, até que eu cheguei num molde do que eu faço hoje. Vários meses depois, tentando, mas eu me orgulho muito disso, eu perdi bastante. Investi bastante dinheiro na minha sobrevivência e no negócio, então eu perdi bastante patrimônio, mas eu não me arrependo disso porque eu investi num sonho. Eu investi, querendo ou não, em mim, eu investi no meu futuro. Eu consegui olhar de uma forma analítica, porque eu era novo, ainda sou, mas eu era mais novo nesse momento. Eu tinha essa grana para fazer isso e eu pensei assim, ou eu arrisco agora, ou eu vou chegar nos meus 80 anos, eu vou olhar para trás e vou me arrepender de não ter tentado. Ou se eu me perguntar o que eu construí até aqui, e a minha resposta foi, não tentei nada do que eu queria, eu tenho certeza que isso ia ser para mim uma grande decepção comigo mesmo. Então essa visão ela sempre me motivou. Eu quero fazer da vida algo importante para mim mesmo em relação às decisões que eu preciso tomar, apesar do medo e da insegurança, porque não vai achar que quando eu pedi demissão ou que quando surgiu essa ideia eu não estava louco de medo. Tava. Eu anunciei a empresa com medo, eu acordei no outro dia com medo, eu fiquei alguns meses com medo, mas esse medo era menor do que a minha vontade de fazer alguma coisa que desse certo. Porque no fundo eu confiava que eu podia fazer alguma coisa, porque aquela dor, aquele incômodo que eu tive durante anos, trabalhando com algo que não fazia sentido, essa dor se manifestava lá no fundo com: você pode fazer mais, você pode fazer diferente, você pode ir além, você pode marcar de fato a tua vida profissional fazendo algo que tenha sentido. E hoje, olhando para trás, faz muito sentido e eu agradeço muito aquele Lucas medroso, ansioso, mas que naquele momento teve coragem e eu nunca imaginei até então que poderia fazer algo assim. E eu tô contando isso porque você talvez esteja passando pelo mesmo cenário. Eu não tô falando que você tem que se demitir, não tô falando que você tem que empreender, não tô falando nada que você deve. Eu tô trazendo isso porque você pode pegar o que faz sentido para você do ponto de vista de se ele conseguiu, por que eu não posso? E apostar naquilo que faz sentido para você e pagar o preço. Pagar o preço o quê? Medo, ansiedade, lidar melhor com a grana, daqui a pouco a grana fica curta, daqui a pouco você ter que planejar o que vai fazer sentido. Eu não aconselho que você faça o mesmo, a não ser que faça sentido para você. O que eu aconselho é, tendo um sonho, tendo um direcionamento, tendo algo que você aposta, mas principalmente se você aposta em você, acredita em ti, vai com tudo em cima disso, porque esse acreditar é o que vai permitir com que a tua entrega seja genuinamente intensa, com valor, com propósito. Então eu fico muito feliz em olhar para trás e perceber que eu passei por tudo isso sem nem acreditar que eu poderia, em algum momento, passar por isso, sobreviver. E cá estamos nós, eu consegui não fraquejar ao longo desse tempo. E olha só, vou te contar um segredo aqui que ninguém escute. Acho que 1 ou 2 meses depois da demissão, a G já havia programado uma viagem de aniversário que ela me deu de aniversário. Eu estava no avião, tinha passado 1 ou 2 meses, então as coisas estavam completamente nebulosas. Eu não sabia o que eu queria fazer, não sabia de nada e eu tinha pedido demissão. E eu, meu Deus, contando a grana para quanto tempo eu ainda ter. Eu estava lendo um livro e eu peguei um trecho do livro que me inspirou e fez eu começar a pensar naquele momento. Eu falei para ela algo que foi transformador e que me manteve no trilho durante todo o tempo enquanto as coisas estavam andando errado. Falei para ela: eu te prometo, eu não vou desistir até dar certo. Eu fiz aquela promessa para ela, mas eu fiz aquela promessa para mim. Eu fiz aquela promessa para Deus. Todos os momentos difíceis, eu lembrava disso e eu falava: eu não posso desistir. Eu prometi. E isso é um ponto muito importante. Quando você promete alguma coisa, tua palavra é ali em risco para de fato se comprometer com isso, porque era muito mais fácil para mim desistir. Era muito mais fácil chutar o balde, era muito mais fácil não procurar uma vida que fizesse sentido do que ficar passando por isso. Só que a gente já falou algumas vezes, a vida não é justa, a vida não é sobre
felicidade. A vida não é sobre fazer o que é gostosinho, é fazer sobre o que faz sentido, é assumir a responsabilidade pela vida que você quer. Então que isso sirva de algum ponto para que você possa olhar os teus resultados, para o que você está plantando hoje, e possa questionar o que eu posso fazer diferente, ou o que eu posso fazer mais, quais decisões eu tenho que fazer, o que eu preciso mudar. Porque em uma dessas decisões, em uma mudança como essa, a tua vida ela pode dar um 360. Assim como foi no meu caso, e eu fico muito feliz de ter tomado essa decisão. Claro, hoje, olhando para trás, hoje as coisas estão completamente diferentes. Me sinto absolutamente realizado e eu sei que eu estou construindo algo muito maior do que eu. Eu sei que eu estou construindo algo que faz sentido para a vida do Lucas quando ele tiver 80 anos, olhar para trás e comentar sobre o início dessa construção. Eu tenho certeza que esse Lucas vai ficar muito feliz disso. Só que isso não é sobre o Lucas, isso é sobre as possibilidades que todos nós temos, independente do teu cenário e da dificuldade. Você pode fazer desse limão uma limonada. Todas as semanas estamos aqui falando sobre a vida. Eu peço então que você curta este vídeo, te inscreva no canal e encaminhe ele para alguém que possa fazer sentido. Eu te vejo no próximo vídeo.